Homens de pequena fé. Na segunda tempestade, Jesus não entra no barco. E a gente tem que entender o porquê que ele não entra. Na primeira tempestade ele entra, ordena, repreende os discípulos, resolve o problema, aumenta a fé de quem não tem, chega do outro lado, desfaz as obras do diabo, provando que para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer todas as obras do diabo. E eu vou profetizar para alguém: enquanto você está aqui, obras do diabo estão sendo canceladas na tua família, alguém levantou a mão ali. Eu declaro que enquanto nós estamos na noite de milagre, projetos do diabo estão sendo cancelados aqui agora. Ai, eu estou sendo assistido por pessoas que estão em casa. Eu estou sendo assistido por pessoas que estão na internet, na televisão e entre outros meios de comunicação. Enquanto nós estamos aqui, tem casas sendo alcançadas pelo poder da unção que despedaça o jugo. Quem crê nisso, diga glória a Deus. E por que é que ele não entra no barco na segunda tempestade? Versículo 1. Naquele tempo, ouviu Herodes o quê? A fama de Jesus. Diga para alguém: naquele tempo, ouviu Herodes a fama de Jesus. Pastor, e o que é que prova que é por isso que Jesus não entra no barco? Versículo de número 13. Versículo de número 12. E chegaram os seus discípulos, e levaram o corpo, e o sepultaram, e foram anunciá-lo a Jesus. Pastor, o que o texto, o que o versículo 1 e o versículo 12 tem a ver com o motivo que Jesus não entra no barco? Em paralelo com esses dois versículos, o contexto está nos informando que, de um lado, Herodes, o tetrarca, o mesmo que mandou decapitar, degolar João Batista, ouviu falar de Jesus. Quem é Jesus? Jesus é um novo profeta que está arrebatando as multidões na Judéia, Galileia e cidades circunvizinhas. E o versículo 12? O versículo 12 é a notícia da morte de João chegando a Jesus. Isso é paradoxal. Porque de um lado tem um governante querendo saber quem é esse Jesus. E do outro, Jesus recebe a notícia da morte de João. Enquanto de um lado um governante quer saber quem é esse que arrebata as multidões, Jesus, que está no meio das multidões, ouve a notícia da morte de João e decide sair do meio do povo. Versículo 13. E Jesus, ouvindo isto, a morte de João, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, para um lugar apartado, ou seja, separado, afastado. E sabendo o povo, seguiu-o a pé, desde as cidades. De um lado alguém quer saber quem é esse que arrebata o povo. E Jesus, que está no meio do povo, sai do meio do povo para ir para um lugar sem povo. Ele quer ir para o deserto. E para que Jesus quer ir para o deserto? Para ficar sozinho, para ficar
Para ficar? Para ficar? Pastor, por quê? Porque Jesus passou por momentos difíceis e você acha que não vai passar? Pastor, você está dizendo que Jesus passou por momentos difíceis? Estou afirmando. Mas ele não é o Salvador, mas é ser humano. Mas ele não é um todo-poderoso, filho do Deus Altíssimo, mas também é o filho da irmã Maria. Ele não é dotado de toda a autoridade nos céus e na terra, mas ele também é ser humano. Ele está dentro de uma natureza humana. Paulo diz em Filipenses, no capítulo 2, ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas humilhou-se a si mesmo, tomando a forma de homem. Então entenda, Jesus, em seu ministério terreno, com toda a autoridade recebida pelo Pai, ele era ser humano. Então entenda, você é ser humano. Se você entender isso, você vai evitar muitos problemas na vida. Por que, pastor? Porque tem gente que pensa que só porque tem unção é homem de ferro. Tem gente que pensa que só porque está numa posição de destaque na obra de Deus é super-homem, Mulher Maravilha. Entenda o que Jesus entendeu. Você é ser humano. E qual é a prova que Jesus entendeu isso? Porque ele recebe a notícia da morte do seu amigo, do seu primo, do seu parceiro ministerial, do precursor do seu ministério, o camarada que teve a honra de batizar Jesus em águas, porque Jesus se submeteu à autoridade espiritual de João. E lá vai um conselho: quer ter sucesso na vida, quer ter sucesso no ministério, se submeta à autoridade espiritual.